a segunda volta de Cristo não vai ser do outra face, ele vai vir brabão. Vai vir eu até brabão. Brabão. Vai brabão. vir pra lutar. Tá certo, brabão, né? É, brabão. Pra derrotar pra os derrotar exércitos. tudo, exatamente. Você tá entendendo? É aquele negócio, a gente tem que tomar cuidado. Tinha um vendedor de livros que vendia livro de porta em porta, e um dia ele entrou numa casa e viu uma placa assim, cuidado, cachorro bravo. Eu não entendo, isso aqui não tem medo, não. Passou mais um pouquinho, outra placa. Se você vê até que volte, cachorro bravo. Ele andou um pouquinho, só tava aquela tarja, aquela cara do cachorro com... Ele passou as 3 placas. Quando ele andou um pouquinho, rapaz, veio um Doberman e um Rottweiler correndo lá, que o bicho nem tocava no chão. E atrás ainda vinha um vira-latinha, daquele que tem um dentinho assim, né? Quando ele viu os 3 cachorros vindo, ele desesperado, ele correu, largou pasta para um lado, prospecto por outro, e a primeira árvore que ele tinha, ele subiu, e a árvore ainda tinha aquele espinheiro de Cristo embaixo, que ele rasgou todo, machucou todo, mas na adrenalina, todo machucado em cima da árvore. Quando ele chegou lá em cima da árvore, os cachorros latindo lá embaixo, ele encontrou uma 4ª placa que dizia, idiota, você foi avisado lá embaixo. Então, o Apocalipse, meus queridos, são as 3 placas. Você tá entendendo? A volta de Jesus é a 4ª. Você foi avisado. Ninguém vai ficar sem ignorante. Então, nesse aspecto aqui, essa mulher, ela sofre 2 vezes a dor de parto. Uma primeira, quando ela dá à luz ao Messias, que ele vem a primeira vez, e a segunda vez, quando ele volta com poder e grande glória. É por isso que Jesus, quando vai falar da volta dele, ele fala, tudo isso é o princípio das dores. Percebeu? Paulo também vai usar a mesma figura de linguagem, como uma mulher que está em trabalho de parto, etc. Agora, Israel deu à luz ao Messias? Deu, através de Jesus. E essa mulher, então, representa o povo de Deus do Antigo Testamento. Ou melhor, deixa eu me corrigir minha frase. Essa mulher representa o povo de Deus num primeiro momento do Antigo Testamento, dando à luz ao Messias. É por isso que, sendo Maria uma mulher judia, que Maria era judia. Maria era judia. Sendo Maria uma mulher judia da tribo de Judá, que dá à luz a Jesus, e ela é perseguida por um tirano chamado Herodes, que mata todas as criancinhas de Belém, que queria achar a criança para matar, esse quadro é revivido por João aqui. Porque João fala que vê a mulher vestida de sol, e ela está sendo perseguida por um dragão. Tem a imagem do dragão aí? Olha a imagem do dragão. Eu vou ler enquanto ele coloca a imagem assim. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. A sua cauda arrastou a 1/3 parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Deixa eu explicar uma coisa aqui antes de continuar. Existe uma... Conseguiu colocar o dragão? O dragão diante da mulher para devorar o filhinho dela que está para nascer. Estão vendo aí? Olha, a inteligência artificial hoje faz tudo, né? Existe uma coisa também para o pessoal entender, chama-se Midrash. Parece até bolacha de chocolate, né? Midrash. Comam bolachas Midrash. Bolachas Midrash, feita do mais puro leite de coco. Midrash, na verdade, vem do hebraico darash, ou derash, que significa interpretar. Uma das maneiras que Deus tinha de revelar a profecia para o povo era misturar a história do povo de Deus com a história do Messias de Deus. Por isso que em Isaías capítulo 53, ele fala do Eved Adonai, do servo de Deus que sofre, e parece às vezes que você está lendo sobre Israel, às vezes é sobre o Messias. Lá no Novo Testamento, o profeta fala o seguinte, e Jesus saiu do Egito para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Do Egito chamei meu filho. Mas ali no Antigo Testamento, o Egito chamei meu filho, eu chamei Israel do Egito. Mas aqui ele fala, e chamei o Messias do Egito. Por que isso? É porque Deus se importa tanto conosco, que a nossa história também é a história dele. De dor e sofrimento. Quando, por exemplo, o apóstolo Paulo, que na época se chamava Saulo, estava perseguindo a igreja, ele viu uma luz diante dele no caminho de Damasco, e a luz falou assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9, verso 6. Curioso, Paulo não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo a igreja. Mas ele falou, por que me persegue? Seria mais ou menos como se alguém fizesse mal para o Noah,
E você vai lá tirar satisfação. O cara, não é que esse menino não. Meu amigo, mexeu com meu filho, mexeu comigo. Mexeu com meu filho, mexeu comigo. Então com Deus é a mesma coisa. A história do povo mistura com a história do Messias. Tá certo? Então João está vendo a história do povo de Deus misturada com a história do Messias. E como Maria era uma judia que deu à luz a Jesus e ela também foi perseguida por Herodes, a Igreja Católica, então, com base nisso, tem uma imagem de Maria que quem for católico que está assistindo vai reconhecer. Você que tem aquela imagem aí que eu pedi? Olha essa imagem, chamada Nossa Senhora da Assunção. Ela mostra Maria, olha lá, esse é um quadro católico. Ela tem Maria pisando na lua, com a coroa de 12 estrelas na cabeça, tá bem? Só que ela já não está mais grávida. Algumas imagens de Maria, Nossa Senhora da Assunção, ainda mostram o dragão debaixo dela. Que eu já vi em algumas igrejas católicas, tem imagem de Maria, ela assim, e debaixo dela uma serpente toda assim retorcida, porque é o dragão. O dragão e serpente é a mesma coisa aqui. Entendi. Então, recapitulando, é o povo de Deus que dá a luz ao Messias. E o dragão, quem que é? Os inimigos do povo de Deus. Outra coisa interessante, na Bíblia, eles misturam às vezes símbolos de potências com símbolos de monstros. Não é só na Bíblia, não. Se você for estudar a arqueologia da Pérsia, da Babilônia, mesmo do Egito, ou até Roma, você vê que eles simbolizavam os grandes poderes por grandes monstros. Então, se eu quero falar, por exemplo, dos Estados Unidos, eu vou falar de um monstro. Se eu quero falar da Rússia, vou falar de outro monstro. É a maneira simbólica de falar de um poder. Então, que monstro era esse que estava perseguindo a mulher? Esse monstro aqui, ao mesmo tempo, ele é o diabo e é o Império Romano. Porque na época de João, quem mandou João preso pela ilha de Patmos? Império Romano. Quem perseguiu a igreja? Império Romano. Nero, aqui no caso era Domiciano, era Roma. E ao mesmo tempo Roma é o diabo. Peraí, Rodrigo, agora me confundi um pouquinho. É Roma ou é o diabo? Veja bem, nós com o nosso olhar carnal, a gente só vê a pessoa agindo. Por exemplo, eu só vejo Lenin matando um monte de gente, mas o profeta vê Lenin e o diabo agindo através de Lenin. Entendi. Eu vejo apenas um grande pregador do evangelho, mas o profeta vê o pregador e o Espírito de Deus falando através daquele pregador. Quem tem a visão espiritual, lembra daquele filme, fugiu o nome agora, que era egípcio, que o pessoal puxava o portal do tempo Stargate? Assim. Stargate. Que tinha ao mesmo tempo um universo paralelo. É mais ou menos como se fosse um universo paralelo. Você entendeu? Quando você tem uma relação espiritual com Deus, você vê mais do que simplesmente coisas humanas. Entendi. Você vê o mundo espiritual por trás daquilo. Seja o mundo espiritual do bem, falei, o Espírito Santo usando um pregador para falar de Jesus para mim, seja o mundo do mal, o diabo tomando um ditador para promover uma carnificina. Entendi. Isso não retira a responsabilidade humana. Nós não somos marionetes na mão do sagrado. O pregador está sendo usado pelo Espírito Santo, mas ele tem a liberdade dele. O cara do mal, ele está sendo usado pelo mal, mas ele aceitou o mal. Ninguém é marionete. Então aqui, o dragão é ao mesmo tempo o diabo e é ao mesmo tempo Roma, que o diabo estava usando para perseguir a igreja, para perseguir a mulher, para perseguir o povo de Deus. Aí diz que quando o dragão tentou devorar a criança foi arrebatada. O Apocalipse fala que a criança foi arrebatada e foi até o trono de Deus. E quando a criança foi ao trono de Deus, o que aconteceu? Aquela mesma mulher, ela fugiu para o deserto. Então olha a cena. Aqui está a mulher, ela dá a luz ao bebê, o dragão quer devorar o bebê, não consegue porque o bebê é arrebatado para o céu. A mulher foge para o deserto e o dragão vai para o céu atrás do bebê. Só que quando o dragão chega no céu, ele dá com burros na água. Porque ele chega no céu e não é um bebê que vem recebê-lo, é Miguel. Opa! Miguel e seus anjos vieram pelejar. E olha o que diz aqui a Bíblia. Que derrotou... Que derrotou o dragão. Estourou um terço do céu, né? Exatamente. Lembra que o dragão arrastava a terça parte das estrelas do céu? Então estourou guerra no céu.
Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram...